Bom, eu e a minha... É a última hoje? Eu nem sei. É a 7ª hoje? Vocês marcaram uma série lá, fizeram uma série no YouTube, porque eu me perdi. É a 5ª ainda? Achei que eu já estava acabando, gente. Vocês estão aguentando ainda? Então vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo de número 3. O tema da mensagem de hoje: vamos ler a Bíblia então, daqui a pouco nós vamos ver o tema. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa perguntou a mulher. A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para se cobrir. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: aonde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim, e eu fiquei com medo porque eu estava nu, por isso eu me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Até aí. Pega a Eva, Jesus. Escute uma coisa nessa noite, sabe? O tema é: sustente a sua casa. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: não deixe a sua casa cair. Não, mas diga com mais ênfase: não deixe a sua casa cair. Escute uma coisa: você é coluna dentro da sua casa. Por que, bispo? Porque tudo começa na minha casa. Eu concordo com você que é importante estarmos na igreja. Mas na quinta-feira, quem veio no culto na quinta-feira aqui, ouviu eu dizer que a igreja é lugar de receber? Não, é lugar de entrega. Você vem para a igreja, você vem para a casa do Senhor. Se você vem fazer uma entrega, você vem fazer uma entrega de algo que você conquistou aonde? Lá na sua casa. Você recebe direcionamento na casa do Senhor e sai daqui para viver o direcionamento lá na sua casa. Quem está entendendo, diga amém. Então, as coisas não começam aqui. Então eu quero já desconstruir isso, e talvez eu possa decepcionar alguém aqui nessa noite, achando que chegou nesse lugar para construir algo. Esse é o lugar da entrega. A gente veio aqui para entregar a nossa gratidão a Deus por tudo que estamos vivendo na nossa casa, na nossa família. Você acabou de louvar, né? Que tudo que você tem é uma...
Esse aleluia vem de onde? Daquilo que você vive com o seu casamento, com o seu relacionamento, com os seus filhos. Mas essa casa caiu, sim ou não? Caiu. Ela vai ter problemas? Sim. Ela vai enfrentar problemas? Vai. Ela foi criada para ser perfeita? Foi. Até então era uma família perfeita. Era uma família básica, marido e mulher, mas era uma família perfeita. Eles viviam no jardim, viviam vivendo. Deus criou para eles. E eles estão vivendo esse momento tremendo, até quando a serpente aparece. Eu quero dizer algo para você, que a sua casa é o melhor lugar para você estar. E talvez os jovens que estão aqui nessa noite possam até pensar, então essa palavra, bispo, não é para mim. Porque talvez vai falar casal, Adão e Eva. Não. Essa palavra é para você também, jovem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, em Êxodo: jovens, se vocês quiserem viver, honrem o seu pai e a sua mãe. Então escute, quando você honra o seu pai e a sua mãe, e não é honrar o seu pai e sua mãe na igreja, é honrar o seu pai e sua mãe na sua casa. Quando você honra o seu pai e a sua mãe na sua casa, isso faz com que a sua casa crie estrutura de relacionamento. Pais, a Bíblia diz assim: não levem os seus filhos à ira, não conduzam os seus filhos à ira. Então, a casa, mais que tudo, tem que ser também um lugar que não pode haver exageros, nem de um lado e nem de outro. Isso é importante. Mas, fora esses detalhes, o que faz com que a minha casa possa cair? A primeira coisa que eu vejo aqui é que estava tudo correndo tão bem. Sim ou não? Estava correndo tão bem. Cadê os microfones ali embaixo? Não tem. Como é que eu... Vamos lá. Coloque o versículo 3 para mim. Gênesis 3:3. Estava tudo indo bem, até que a serpente apareceu. Vem comigo, presta atenção. Quem está comigo, diga amém. Quem tem medo do diabo aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém? Ah, levanta. Isso, Léo, pode baixar a mão. Está tudo bem. Escute uma coisa. Provavelmente essa serpente não era feia, porque chamou a atenção de Eva. Vai chamar a atenção da mulher. Então ela não era feia. Porque normalmente quando a gente vive diante de uma situação e a situação é feia, aquilo nos move, aquilo nos faz recuar, aquilo nos põe em guarda, aquilo nos coloca em proteção. E a Bíblia diz que essa serpente vai chegar e vai abrir um diálogo, ela vai acessar o coração de Eva. Por quê? Porque aqui você vai ver no versículo 3, 4 e 5, que há um diálogo. E qual é a pergunta que a serpente faz? O que foi que Deus disse? E quando a serpente inicia esse diálogo com Eva, ela vai dizer: Deus disse para não comer da árvore que está no meio do jardim. Qual vai ser a resposta da serpente? Ah, não é bem assim. A primeira coisa que eu quero, o primeiro tópico que eu quero dizer com você nessa noite, e é o maior problema, e isso pode levar à decadência uma família, é quando a gente relativiza a palavra. Tudo é relativo. Tudo depende. Sabe o que é relativo? É quando a gente diz assim: eu acho que não é bem assim. O que foi que Deus disse? Eva falou. E o que a serpente falou? Não. Eu acho que não é bem assim. Toda vez que a gente acha que não é bem assim, a gente vai correr o risco de colocar a nossa família em perigo. Quantos querem ter uma família abençoada aqui? Então eu quero dizer para você nessa noite que a sua família abençoada passa pelo processo de você obedecer e ser obediente à palavra de Deus. Eu preciso obedecer. Eu preciso entender. Escute uma coisa. Você veio. Você aceitou Jesus como seu suficiente salvador. Você buscou o Senhor para a tua vida.
Então, o primeiro princípio para a nossa vida é que a gente entenda que precisa haver obediência. O seu norte para a sua vida, para a minha vida, está aqui. E toda vez que a gente deixa a palavra relativa, eu acho que não é bem assim, pode até ser, isso traz um problema. Por quê? Satanás aqui acessou o coração de Eva, ela conhecia a palavra, mas veio uma outra que disse assim, será? E você já percebeu uma coisa, que todas as vezes que nós estamos passando por uma dificuldade, uma adversidade, isso em qualquer área da nossa vida, mas nós estamos falando aqui da família, a primeira coisa que acontece é que a gente sabe o que está escrito para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, a gente sabe o que está escrito para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso esposo, mas quando a gente vive uma crise dentro da nossa casa, quando a crise se instala, a gente na maioria das vezes vai passar por esse processo da dúvida, de pensar, será que é bem assim? Eu sei que está escrito, bispo, mas será que é isso mesmo para a minha vida? Nós estamos vivendo um tempo desse. Nós já não sabemos mais, porque é tudo relativo, sim ou não? É. Hoje as pessoas dizem que é relativo vir para a igreja, você pode ficar em casa. Hoje é relativo, porque as pessoas dizem que a igreja sou eu, então eu não preciso estar num ambiente como esse. Quer mais? Hoje é relativo, a gente já não sabe mais, né? Hoje, a Bíblia diz assim, Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea criou. Mas hoje é relativo, porque você não sabe mais quem é homem e quem é. Mas isso tudo está sendo incutido e está entrando no coração da igreja? Tá. Tem muita casa caindo por causa disso? Tem. Essa semana eu estava ouvindo uma polêmica que gerou na internet sobre um pastor que falou que iria no casamento de gay, que se ele fosse convidado ele iria, e gerou uma polêmica gigantesca sobre isso. Porque a palavra está ficando relativa. A palavra até diz, mas não é bem do jeito que a palavra diz. A palavra diz para não beber, mas não é bem assim que ela diz. A palavra diz, mas não é. A palavra fala sobre sexo, mas não é bem. Irmão, a gente não pode relativar. Você tem que entender. Isso tem que estar no teu coração e arder no teu coração. O que está escrito, e é isso que Deus tem na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por quê? Porque tem um detalhe aqui. Coloque o versículo 6 para mim, por favor. Olha lá. Quando a mulher viu que a árvore era o quê? O que a árvore era? E era mais o quê? Atraente. E era mais o quê? Boa, atraente e desejável. Agora, vem comigo aqui. Quem está comigo, diga amém. Presta atenção. O diabo nunca esteve na tua história. Ele não tem poder na tua vida. Mas ele usa o contexto. Ele usa o contexto. Ele vai usar sempre o externo. Ele só falou, tá ali, ó. Não é bem assim. Agora a mulher olha para a árvore. Nossa, ela é boa, hein? Ó, sabe que ela é atraente? Sabe que ela é desejável? Um dos maiores problemas nossos é esse. O que nos faz abandonar a palavra, da maioria das vezes, é a cobiça. Porque a gente deseja outras coisas. Porque parece que só o que está escrito aqui não é suficiente. E aí, quando eu quero coisas que não estão aqui, que não são para mim, a minha primeira decisão é achar que não é bem assim, que só um pouquinho pode, que beber só um pouquinho pode, que fumar só um cigarro pode, que só numa balada pode, que viver com pessoas que não são cristãs que fazer sexo antes do casamento pode, é só uma vez, é só para experimentar, que ficar pode. Por quê? Porque eu acho que é bom, que é atraente. Ei, vem comigo, presta atenção. O diabo não leva você a pecar. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele, quem peca é você. Sim. Coloque para mim Tiago 1,13. Tiago 1,13, por favor. Vamos para a Bíblia. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Quem está anotando para terça-feira, diga glória a Deus. Tiago 1,13.
com calma que vai sair, tá? Nós estamos chegando lá. Se não for sair, você avisa, nós vai para ler. E nós não tem microfone, também vai para mim. Não. Vamos lá, quem achou aí Tiago 1,13, gente? Quem achou primeiro? Tiago capítulo 1, versículo 13, olha lá. Presta atenção. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria... aí é pelo seu próprio pecado, tá? Ou seja, né? Então, o pecado havendo concebido dá à luz, a consciência havendo concebido dá à luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Ou seja, quem peca? O diabo me atraiu e eu pequei. Não, querido. Não. Todo dia o pecado vem. Todo dia. Me chama. Todo dia. Todo dia vem as tentações. Me chama. Todo dia. Mas eu escolho quem, Rafael? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora A Bíblia diz assim, os casados, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas aí, eu vivo um problema dentro do meu relacionamento. Se eu estou com um problema dentro do meu casamento, aí eu preciso de um conselho. Quais são as opções que eu tenho? Procurar o pastor da igreja, ou alguém que vive um casamento maravilhoso, e ouvir dessa pessoa. Ou procurar alguém que já foi casado e que se separou. Na maioria das vezes, sabe quem nós vamos procurar? Quem já foi casado e se separou. Qual vai ser o conselho dessa pessoa? Separa. Larga esse traste. Oxe, depois que eu me separei, agora eu arrebento. Agora, se você fosse ouvir o outro lado, não, vamos orar, vamos insistir, vamos tratar, vamos buscar ajuda, aconselhamento com outras pessoas mais capazes. Mas normalmente a gente vai. Mas sabe por quê? Porque a palavra já está meio relativo para mim, então eu vou buscar esses exemplos. Os jovens muitas vezes, a gente fala tanto aqui sobre droga, sexo, fornicação, mas muitas das vezes o maior exemplo que ele tem são as coleguinhas da escola. Você ficou com quantos? 3 só? Só 3. Você é virgem ainda? Não, eu escolhi esperar. O quê? Por quê, irmãos? Porque as pessoas não têm mais compromisso. E eu que tenho compromisso, muitas vezes, deixo a palavra de uma forma relativa e vou buscando assim. Não adianta. Jovens, como é que é seu pai? Rapaz, meu pai deixa eu fazer tudo, hein? Deixa eu sair pra gandaia, namorar. Eu já tô até namorando, né? E o seu? Nossa, o meu é um carrasco. Meu pai, Jesus Cristo. Eu não sei se eu pegar uma folha para desenhar ele, não sei o que vai. Mas é teu pai, mas é tua mãe. A Bíblia não dá para pôr o versículo, né? André, Gênesis capítulo 20, versículo 12. Vê se é esse, hein? Aqui está no 14, né? Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu não errei aqui.
Era o 12. Não, é Êxodo 20, 12, é Êxodo. Eu falei Gênesis aí, né? Não, Êxodo. Isso. Só os jovens de 0 a 80, vamos lá. Vamos ler, 1, 2, 3. Isso. Agora, só os bebês de plantão, os filhos mais obedientes da terra, todos eles estão aqui hoje. A Bíblia diz assim, ó, vou traduzir para você, é dessa forma que os jovens leem ali, ó. Honra o teu pai e a tua mãe, que ele é um super santo e uma santona. Ele é, assim, ó, a terceira, a quarta da Trindade. Não, querido. Está escrito ali assim, ó, honra o teu pai e tua mãe, ponto. Ah, mas meu pai não é legal, honra ele. Ah, mas ele não é o pai que eu queria, honra ele. Ah, mas eu peço as coisas, ele diz não, mas honra ela. Nada, com a minha mãe não pode nada, mas honra ela. Minha mãe é tudo do contra, tudo não. E se você tiver que reclamar, é para Deus. Mas você pode viver menos, se você quiser. Está escrito ali, sim ou não? Dá para viver menos. É uma escolha. Depende de você. Esse não é o pai, mas é isso aí. Ele não é santo, não é perfeito, ela não é santa também, mas é tua, pega que é tua. Quem está entendendo, diga amém. Aí a nossa casa não cai, né? Por quê? Porque muito filho fica rebelde. Fica rebelde por quê? Porque minha mãe não deixa eu fazer nada, meu pai não deixa eu ir para lugar nenhum. Você está contribuindo para derrubar sua casa. Porque você vai morrer, viu? Não sou eu não, está escrito ali. Então a gente precisa tomar cuidado com tudo isso. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele, nunca aceite. O não é bem assim na sua casa. Ai mãe, não é assim, porque a minha amiga vai para todo lugar. Todo mundo vai. Só eu que não. Você não é todo mundo. Aí a nossa casa não cai. Não cai. Agora, tá com problema? Tem problema? Se tem problema, você tem que agir e não viver de falsa aparência. Porque às vezes a gente está com problema e a facilidade é essa. E a gente investe, tá? Por que investe? Ó, põe o versículo 7 para mim. Gênesis 3, 7. Então os olhos dos dois se abriram, e quando eles perceberam, foram trabalhar, no sentido do quê? Olha lá. Foram preparar folha de figueira. Pronto. Está resolvido. Vamos dar um jeito nisso. Como se folha de figueira pudesse corrigir os meus erros. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele, folha de figueira é tudo que você consegue fazer para corrigir os seus erros. Eu não sei quanto tempo essa folha de figueira poderia durar, porque a folha ia cair, não ia? Ia, claro, ia secar. Porque você pode até tentar corrigir os seus erros, investir em corrigir, em tapar, mas isso não vai adiantar. Eu quero que se abra nessa noite, porque muitas vezes problemas dentro da nossa casa que nós estamos arrastando há anos e tentando esconder, e nós estamos trabalhando essa falsa aparência. Está coberto, está tudo bem, mas não está. Mas não está porque tudo que
todo o esforço que a gente vai fazer não vai durar. Não tem como. Tem coisas na nossa vida que é só Deus. Então, se tem alguma coisa para consertar, conserte. Se tem pecado, pecou, então não viva de aparência. Vamos consertar isso. A gente precisa consertar. Irmão, a maior dificuldade é reconhecer os nossos pecados. Perceberam que pecaram? Sim. Mas a gente, na maioria das vezes, vai encobrir, vai trabalhar por uma aparência. E aí, como é que você está? Como é que você vai? Como é que estão as coisas lá na sua casa? Na maioria das vezes a pessoa vai falar que está tudo. Mas será que esse tudo bem não é um esforço nosso, a fim de que as coisas que estão lá não apareçam? Eu venho para a igreja, eu estou aqui. Mas como eu disse no início, tudo começa lá na minha casa. Muitas vezes eu estou aqui, mas se eu olhar para a minha casa, será que a minha casa está de pé? A ponto do que eu estou aqui hoje é para entregar tudo aquilo que eu recebi lá? Ou será que eu não estou invertendo o caminho das coisas? Eu vim hoje aqui para ver se Deus faz alguma coisa lá na minha casa, porque, bispo, a minha casa está virada de ponta cabeça. Mas eu preciso reconhecer os meus erros. Você entende? A minha família é bênção do Senhor. Ela é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Nós estamos diante da maior dificuldade dessa família: reconhecer os erros. Eu errei, eu pequei. Eles vão preferir investir num disfarce. Nós estamos nus, vamos dar uma disfarçada aqui. Quantas das vezes nós não temos sido essa figura? O nosso casamento tem sido um disfarce. Na verdade, o meu relacionamento com os meus filhos está ruim, é um disfarce. Eu olho para os meus filhos, eu finjo que está bem, eles não estão bem, é um disfarce, tem problema. O álcool, as drogas, a bebida. O meu casamento está para lá de ruim, é um disfarce. Eu disfarço. Ele chega em casa, muitas vezes, da rua, e eu disfarço. Finjo que está bem, mas não está. O meu relacionamento com os meus filhos não está bem. A maior dificuldade da gente é reconhecer os nossos erros, pedir perdão. Sabe, eu demorei muito para entender isso, porque eu também já fui uma pessoa muito orgulhosa, mas hoje eu não tenho dificuldade nenhuma. Olha, você pode me perdoar pelas minhas atitudes, talvez eu não fiz uma colocação correta, talvez você não entendeu a minha forma, eu sei, é muita coisa. E às vezes eu percebo que algumas pessoas não entendem, né, aquilo que eu estou tentando colocar, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em pedir perdão por aquilo. Dificuldade nenhuma. Eu não veria dificuldade nenhuma em sentar com os meus filhos e dizer assim: me perdoa. Eu não teria dificuldade nenhuma em falar para minha esposa: ó, me perdoa. Nenhuma. É muito melhor do que a gente ficar buscando disfarçando, fingindo que está bem. Casais que ficam sem se falar. Esse é o disfarce que a maioria dos casais usam. É só sentar. A Bíblia diz assim, ó: não se põe o sol com essa ira no coração. O que você tem que resolver, resolve no dia. Resolve ali. Falta só 2 para terminar, tá? Eu sei que está pesado, mas eu preciso te ensinar essas coisas. Folha de figueira.
Que disfarce chulo. Eu quero imaginar aquelas folhas lá. Deve ter ficado ridículo. Porque às vezes a gente tenta disfarçar e fica pior. E fica pior. Sabe? Filhos, aprendam a pedir perdão para seus pais. Se eu não estou sendo bom filho, me perdoa. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Onde sempre assim será. Amanda tem razão? Ela ficou pensando se era ela. Mas quando a Amanda tem razão, eu falei, Mágoa. tá. Quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. O André, versículo 8. Gênesis, estamos no Gênesis ainda. Jardim, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e sua mulher, por estarem por entre as árvores do jardim. Isso. Eles estão, aonde está Adão e Eva? Escondido. E aí eles ouviram os passos de Deus. Olha que tremendo. Aí isso me faz lembrar, né? Ai, que saudade de ouvir tua voz. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. E eu pudesse, voltaria atrás e não faria eu troquei. Sabe o que acontece? Por que Adão e Eva se esconderam? Porque ia ter um confronto, sim ou não? Sim. Com quem? Com ele. A gente peca, a gente erra, a gente tenta disfarçar os nossos erros, mas Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, tão poderoso, que aí vem ele. Aí vem ele. E ele quer falar com você. Adão, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia, sempre soube. Mas aí tem um confronto. Por quê? Que isso? É impressionante como a gente foge desse confronto. A gente peca, a gente erra, a gente disfarça os nossos erros, encobre os nossos pecados. Mas aí Deus, com a sua misericórdia, vem e Ele quer. Mas sabe o que a gente faz? A gente foge. Eu vejo tantas pessoas que têm saído das igrejas, saído das células, sabe por quê? Porque não quer viver o confronto do pecado. Porque muitas vezes estão errando no seu casamento, no seu relacionamento, errando na sua vida, na tua vida. Mas aí Deus vem com essa misericórdia, com esse amor, e diz assim: vem cá, só quero falar com você. Mas a gente se esconde e foge da presença. Chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai
Ele só quer levar você a um lugar. Só isso. O André leia o 11 e o 12. Eu estou correndo, senão não acabo isso. Vamos lá. O 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí, é culpa da mulher. Transferência de responsabilidade. Eu pequei, mas não foi eu. Eu errei. Não, confesso, eu errei. Mas sabe por que eu errei? A gente é assim. A gente é dessa forma. Sabe por que eu sou rebelde em casa? Que eu não faço nada? Que eu não quero falar com ninguém? Por causa do meu pai. Meu pai é um... Sabe a minha mãe? Aí você é rebelde por causa do seu pai e da sua mãe. Ou porque alguém fez uma coisa que você... Alguém disse não pra mim. Sabe aquelas crianças quando vai no mercado e a mãe fala: mãe, quer um doce? Não. E ela começa a rolar, a bater. Ela só disse não. Toda essa rebeldia e o pecado de não honrar pai e mãe, o seu pai, a sua mãe, sabe? Ai, sabe, bispo, sabe, eu caí, eu adulterei. É mesmo, você adulterou? Mas sabe por que eu adulterei? Porque a minha mulher é muito, sabe, ela é muito fria, muito gelada. A minha mulher é muito seca comigo. Poxa, mas quem pecou foi você ou sua mulher? Sabe por que eu estou viciado em pornografia? Porque a minha mulher já não faz mais sexo comigo, não se relaciona. Poxa, mas quem está vendo pornografia? É você ou sua mulher? Quem está entendendo, diga amém. Ficou pesado, né? Mas a gente é expert em transferir a responsabilidade. O meu casamento não está bem por causa do grosso do meu marido. Eu estou pensando em me separar por causa dele. Não, você está pensando em se separar por causa de você. A Bíblia diz que o que Deus une não separa. Então você. A gente sempre vai buscar uma justificativa em outro para aquilo que nós estamos fazendo e queremos fazer. E tudo vai porque nós estamos deixando a palavra meio relativa. Porque não é bem assim. E aí eu já pequei, eu já errei, eu já estou assim. Mas dessa forma. Diga o pecado. Diga o pecado. É sempre uma decisão minha. Diga, se eu pecar, foi eu. Alguns não falaram aí. Eu que resolvo. Se eu errar, se eu pecar, foi eu. Não foram os outros. Às vezes é aqueles crentes pá, né? Aí, essa palavra é para você, hein? Recebe aí. E a enxada? Nada, né? Essa é para mim. Se eu pecar, foi eu. Se eu errar, foi eu. Eu não sei, bispo, jovens. Eu não sei, quando eu vi, eu já estava na cama com ela. Oxe. Quem pecou? Você. Ela ficou piscando para mim, olhando para mim. E ela veio com aquela saia curta. Então sai de perto, Foge. As meninas, ai amor, você me ama. Então me dá uma prova de amor. Não, guarda a sua prova de amor. É que ele ficou insistindo. Não, você pecou. Não adianta justificar. Pecou. É por isso que muita casa cai. É por isso que muita casa não se sustenta. É por isso. O pecado é sempre uma decisão minha.
É eu que decido. E sabe o que a gente tem que fazer todo dia, quando a gente levantar? A gente precisa olhar assim, ó, sabe? Olhar, levantar os olhos e dizer para o Senhor: sonda-me, Senhor, vê se há algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus. Os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Leia o próximo versículo, Vandré, para nós. E eu termino, tá? Passei 3 minutos já. Maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Não, é o 13, né, que nós estamos. 13. É o 13, é. Tá, Acho que o microfone tá falhando, né? tá. 13. O pessoal do louvor pode subir. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ó, vem para mim, presta atenção, para mim terminar. Olha aqui, presta atenção em mim aqui, ó. Isso. Agora o negócio é com a mulher. O homem falou que foi a mulher. E a mulher falou que foi a serpente. Mas presta atenção, quem gosta de Bíblia diga amém. Vamos lá para a resposta da mulher. A primeira coisa que ela disse foi o quê? A serpente me enganou. Sim ou não? Só depois que ela vai dizer que ela comeu, não é isso? É o diabo. Eu até errei. Eu não estou aqui fazendo papel de advogado do diabo, hein? Longe de mim. Mas a gente é assim. Pequei. O diabo, não. A serpente me enganou. Se não fosse a serpente, mas ela diz lá atrás o quê? Que fruta, hein? Que delícia, que maravilha, que desejável. Sim ou não? Foi. Mas agora aqui, na presença de Deus, não, esse capeta aí. Não, irmão. Quem peca é você. Ela tá igual. Olha lá. Não, foi a serpente, Senhor. Foi a serpente, hein? Presta atenção, não foi eu, foi ela. Só depois que eu comi. A gente é religioso assim. A gente vem para a igreja, eita glória. A gente vem para a igreja e a gente faz isso. A gente age assim. O que a gente faz? A gente pega, erra, peca. Aí a gente chega num culto como esse para Deus assim: Senhor, o diabo está furioso, hein? O diabo está se levantando. E aí, eu estou pecando. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: saiba só de uma coisa aqui hoje. O diabo, ele não tem poder. Ele não está na tua história. Ele não pode tocar a tua vida. Mas então, diga para ele, mas então, se você pecar, foi você. Essa última ficou pesada, né? A resposta de Eva foi essa, foi o diabo. Foi o diabo, aí eu só comi. Vamos ficar de pé?